E aí, consegue viajar comigo 30 minutos? Hoje a gente vai lançar mais lenha no seu coração de crente em forma. Eu sou Josué Coutinho, pastor há 10 anos e eu ajudo, ensino a liberar o seu potencial de evangelizador e transformar o amanhã hoje. E o tema do episódio de hoje é poderoso demais. Como é que você se inspira e inspira outros? Como é que você desperta o seu poder de compartilhar a sua fé com autenticidade e paixão? Por que você vai fazer isso? O tema dessa live, ele tem a ideia de explorar uma motivação que é característica no cristão. E qual é essa motivação? É o seu chamado, nosso chamado para compartilhar a nossa fé. E isso aqui envolve reconhecer a importância do evangelismo e como é que a gente faz para cultivar em nós um desejo genuíno de compartilhar essas boas novas de Jesus Cristo com outras pessoas. Quando a gente conhece Jesus, é claro que para nós fica aquele chamado que Jesus deu, né? Você entende o significado de últimas palavras? As últimas palavras de Jesus nessa terra, antes de ascender o céu, foram: ide por todo mundo e pregai o evangelho. A gente, quando compreende isso, a gente passa daquela ideia de que evangelismo é um chamado ministerial, que o evangelista, ele tem um chamado espiritual para motivar outras pessoas, mas o ID é uma ordenança, e essa ordenança é para todos nós enquanto cristãos. Então a gente vai precisar colocar o nosso coração e entender que não tem desculpa, queridão, não tem desculpa pra você falar: eu não sei. A gente vai aprender, é por isso que eu tô te chamando para ficar aqui, para entregar esses 30 minutinhos do seu tempo para fazer esse dia mais poderoso, para esse dia, igual Davi falava assim, que os meus dias contem para a eternidade, que o seu dia hoje, que esses 30 minutos contem para a eternidade, porque vão transformar a sua forma de ver e de ser cristão, beleza? Então vamos lá. A gente vai precisar entender o valor disso, mas a gente vai precisar entender também o que não é despertar, o que a gente não quer quando o tema é despertar o seu coração para o evangelismo. Isso aqui não é sobre grandes técnicas de persuasão, daquelas que são forçadas ou uma tentativa assim, de convencer as pessoas por meio de argumentos que são agressivos. E o que são esses argumentos agressivos? É tentar colocar medo no coração das pessoas com relação a um relacionamento com Deus. Você precisa, porque senão você vai. Se você não fizer, as consequências são tais. Na verdade, nós estamos aqui tentando fazer aquilo que o Senhor Jesus incumbiu a gente de fazer, que é reconciliar as pessoas com Deus. E aí, dependendo do argumento que a gente usa, a gente causa um medo, um temor, um sentimento que não é o que Deus, o nosso Pai, quer gerar no coração das pessoas. E isso aqui também não foca em métodos que tornam o evangelismo uma tarefa mecânica ou sem aquele envolvimento emocional e espiritual autêntico. A ideia que a gente tem aqui é fazer com que todos nós entendamos o evangelismo como aquilo que aconteceu com a gente. Porque, olha só, eu não sei vocês, né, mas o meu encontro, eu nasci num lar cristão, então, em princípio, né, eu deveria ser um cristão. Só que isso só aconteceu comigo depois dos meus 18 anos, quando eu tive o meu encontro pessoal com Deus. E foi assim, no momento da minha vida em que eu estava indo para lugares, né? Eu começando a me envolver com outras pessoas, eu comecei a me envolver com mulheres, e então isso começou a me afastar de Deus, e eu comecei a ver as capacidades que eu tinha de fazer outras coisas. Isso não acabou, né? Depois que eu me converti, eu ainda tive outros tropeços, outros fracassos, mas nesse tempo, a minha história com Deus foi sendo construída, e isso é muito útil para mim agora, quando eu vou conversar com jovens, adolescentes, com outras pessoas que eu vou compartilhar o amor de Deus. Isso é muito útil, mas por quê? Porque
Deus transformou a minha história de derrotas em histórias de encontrar saídas no meio de problemas que eu fui enfrentando. Ele até fala, né, lá na palavra, que ele não nos dá provas, tentações maior do que a que a gente possa suportar, porque ele é fiel e justo. Então ele já coloca, antes disso, a porta de escape. E esses escapes fizeram de mim o que eu sou hoje. Um homem que também pode cair, que também é tentado. Esse homem, ele encontrou saídas que fizeram desse camarada aqui alguém útil para Deus. E é exatamente disso que a gente vai falar. A gente não vai falar de métodos, de formas que nos robotizam ou que tiram a emoção do encontro com as pessoas, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem a sua história e carrega a sua própria história. Mas nós, enquanto evangelistas, a gente vai estar preparado para todas as situações? A gente vai saber todas as respostas? Com certeza não. Mas sabe o que vai acontecer no meio disso? Você ter um método, uma forma de falar com as pessoas vai te ajudar a abordar cada situação sem deixar de lado a inspiração do Espírito Santo para cada situação que você vai enfrentar. Então, já pega essa chave aqui. O que a gente vai tratar nessa série de lives que a gente vai ter é sobre esse chamado que a gente tem, que a gente não pode ignorar, mas ele também vai tratar do que a gente não pode fazer. Então, os temas eles vão ser colocados de forma que a gente construa uma mentalidade daquilo que o Senhor quer pra gente, na leveza daquilo que o Senhor preparou pra gente andar. Então a gente vai conectar método e inspiração, porque você precisa dos dois. Não dá para ir pro campo de batalha sem saber o que você vai fazer. E não dá para ir para o campo de batalha achando que você sabe tudo o que você precisa fazer. Você entende? E sabe qual que é o maior benefício desse despertar para o evangelismo? O maior benefício é o despertar para esse senso da necessidade, desse propósito que a gente tem, mas também entender que há um senso de urgência. Gente, Jesus está voltando. Não dá tempo da gente ficar tão perdido, tão preocupado com coisas dessa terra, simplesmente porque isso aqui, a traça consome, a ferrugem come e o ladrão rouba. A gente precisa atesourar. E, gente, eu não estou falando que a gente não precisa viver nessa terra, mas nessa terra a gente precisa viver de acordo com o propósito que Deus deu pra gente. E o propósito de Deus pra gente é ser imitadores de Jesus. Nós somos cristãos. Os cristãos, eles têm que entender que o propósito maior da gente ter sido alcançado é ajudar a outros a alcançar esse caminho. A gente falou agora há pouco sobre enfrentar as barreiras, ele já coloca o escape. Quando você descobre um escape, você não acha que é um pouco mesquinho, um pouco egoísta não falar desse amor? Não mostrar para as outras pessoas que existe um escape? A gente precisa fazer isso, a gente precisa andar nesse caminho. Então, um dos maiores benefícios é a gente entender o propósito e a urgência espiritual de falar desse amor, e a gente precisa colocar isso como uma prática no evangelismo. Isso vai tornar a sua vida como cristão um cristão autêntico, apaixonado, e isso é gratificante demais, porque você deixa de ser uma pessoa egoísta, deixa de ser alguém que só se preocupa com você e começa a manifestar a glória de Deus. Isso é gratificante, porque você se torna automaticamente alguém que mostra o caminho, alguém que revela para outros que estão passando pelas coisas que você passou. Você se torna alguém que torna o caminho mais simples, porque talvez não mais fácil, porque você precisa tomar decisões, você precisa tomar uma postura com relação à vida que você está vivendo. Você teve que fazer isso, eu tive que fazer isso, e por causa disso nós nos tornamos quem somos hoje no mundo espiritual. Entendeu? Então, nós nos tornamos esses agentes facilitadores. Isso é gratificante demais. Isso faz com que a nossa vida se torne mais rica, a nossa jornada espiritual, ela se torne algo assim
que traga ânimo. Talvez você tenha andado pela sua vida espiritual, você tem vontade de evangelizar, você se sente alguém chamado para isso, ou você tem vontade porque você vê a realidade das pessoas, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, você vê pessoas que estão passando por dificuldades. E sabe o que muitas vezes acontece? A gente se envergonha da nossa história, e a nossa história, como homens e mulheres que foram libertados por Deus, ela é um canal para que nós, enquanto homens e mulheres, nos tornemos agentes de Deus, evangelizadores poderosos e eficazes nessa terra para ajudar outros. Nós nos tornamos mais motivados, mais envolvidos com a obra que Deus tem e para o que Ele nos chamou, você está entendendo? A gente entende esse impacto eterno de compartilhar a nossa fé e como isso tem poder e como isso pode fazer com que as pessoas ao nosso redor sejam inspiradas por causa de uma abordagem sincera e efetiva. A nossa história, ela quebra padrões. Eu entendo que os cristãos, às vezes, a gente tende a se afastar das pessoas, né? A se afastar da realidade desse mundo. Então parece que são eles e nós. E na verdade é um erro que a gente comete, porque não se trata deles e nós, se trata de nós e Cristo e de eles sem Cristo. A única coisa que diferencia um cristão de uma pessoa que ainda não é cristão, de que não é imitador de Cristo, é que na vida daquele que ainda não imita Cristo, ele está imitando coisas do mundo, coisas de fora, coisas destrutivas. E isso tem afastado ele do propósito. E a diferença que nós temos é que nós somos redimidos, os nossos olhos foram abertos e a gente começou a ver Cristo. Então nós não somos melhores do que ninguém, porque se tira Cristo de nós, a gente volta às práticas de morte, a gente volta às práticas que só destroem. Então, a beleza do que a gente tem é Cristo. Nós não somos melhores, nós só encontramos Jesus. E é hipócrita, cristão, é hipócrita, crente, você viver a sua vida preocupado só com você e não mostrar o caminho e a saída que você encontrou. Então você entende que quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você encontra saídas. E quanto mais você encontra saídas, mais apto a gente fica para mostrar saída para as outras pessoas, para aquele seu primo, para aquele seu amigo de trabalho, para aquele seu colega de trabalho, talvez até para o seu próprio chefe, que é uma pessoa que tem te ajudado, que tem sido um instrumento de Deus para a sua vida. E você tem negligenciado essa solução que você tem. A gente precisa levar em conta que Deus não vai ter culpados por inocentes. Se você não disser aquilo que está acontecendo, aquilo que de verdade você está vivendo para outras pessoas, você está negligenciando um amor tão grande. Não dá para se acovardar, não dá para se esconder mais, mas você, e eu não estou te julgando aqui, eu não estou te culpando, eu não quero que você se sinta pesado pelo que eu estou te falando. Eu quero que você agora reconheça que há um caminho diferente e melhor. Ser cristão é muito melhor do que ir à igreja aos domingos, do que orar, do que cantar louvores, do que ler a Bíblia. Ser cristão é alguém que descobriu uma saída poderosa e está mostrando isso para outras pessoas de uma maneira amável, de uma maneira pensada, de uma maneira intencional. A gente precisa fazer isso, porque quando você decide evangelizar, além de você mostrar o caminho para o outro, você está sendo beneficiado, porque você está tendo mais intimidade com a verdade que você descobriu. Cada vez que você para pensar e que você vê a sua história revelada na vida de outra pessoa, eu te garanto
que o amor de Deus vai se tornar algo mais real, algo mais latente, algo que vai estar pulsando dentro de você, e esse instinto, esse sentimento de gratidão vai aflorar mais em você. Toda vez que ele inspira a gente a orar, ele fala com a gente, olha, faça isso com ação de graça. Porque às vezes você está clamando por uma necessidade que você tem, sem agradecer, sem ser agradecido, sem trazer à sua memória as coisas que Deus já fez por você. Isso aqui é só um inciso, porque a nossa intenção aqui maior é que todos nós cheguemos a entender o valor e o poder que há em compartilhar a mensagem do Evangelho. Talvez você esteja aí falando, pô, beleza, eu entendi que isso está trazendo para o meu coração, mas eu não sei muito bem por onde começar. Olha só, eu amo, e eu já falei sobre isso em outros tempos, eu vou ser bem resumido aqui, sobre o poder da oração. Gente, a oração ela tem o poder de destravar o seu coração, porque você pode começar a clamar por você, Deus, me faz entender de onde eu saí, me faz entender o que eu vivi, para quando eu for entregar a mensagem eu consiga me conectar com aquela pessoa com quem eu vou entregar a mensagem. E Deus tem esse poder, Ele conecta você com pessoas que têm histórias parecidas com a sua, com pessoas que você vai ser instrumento para liberar, para mostrar, olha só, eu estava lá. E isso conecta muito a pessoa com você, porque ele já não é mais um santo que vem me acusar, é alguém igual a mim, que conseguiu sair desse lugar e chegar aonde ele está agora. Eu preciso saber isso. Olha que poderoso que é isso. A sua história vai te conectar. Então, começa por orar, começa por essa reflexão pessoal do que significa a fé na sua própria vida. Começa a clamar ao Senhor e agradecer pelos lugares da onde Ele te tirou. A oração, ela abre o nosso campo de visão, é uma conversa igual esse tempo que você está tendo aqui. Talvez o seu coração, por causa dessa fala, ele vai trazendo para você novas perspectivas das coisas que você viveu. Talvez seja esse tempo que você precisa para destravar o seu coração naquilo de falar do amor de Deus, porque a sua história, ela é uma história de superação. Então fale com o Senhor, que Ele revele ao seu coração essa experiência que você está tendo, entendeu? Essa vivência da fé na sua própria vida. E depois você já começa a entender o coração das pessoas. Não tem aquela parte lá no Pai Nosso, que é como Jesus nos ensinou a orar? Perdoa-me como eu perdoo. Essa parte do perdoa-me como eu perdoo faz a gente pensar do lugar que a gente saiu, das vezes que a gente caiu e como Deus foi misericordioso com a gente, como Ele nos atraiu com seus laços de amor e nos fez ser o que a gente é hoje. Eu sirvo como pastor, queridos, mas as minhas lutas elas são provavelmente muito pouco diferentes das suas. Eu sirvo como pastor, mas eu ainda luto contra a minha carne todos os dias, contra a maldade que está dentro de mim, porque a gente não é tentado pelas coisas que estão fora de nós somos tentados pelas nossas próprias maldades. E as pessoas com quem a gente vai falar, elas estão fracas, elas estão longe de um Deus poderoso, e a sua vivência vai trazer essas pessoas de volta para esse lugar. Então, você é útil, a sua história é útil, você só precisa começar a orar mais, a se juntar, a se conectar com aquelas coisas que Deus está fazendo através de você e por amor ao nome dele em você e por amor aos filhos que ele vai salvar. Você está entendendo? Então, você vai precisar também, a gente está falando de como começar, você vai precisar começar pela oração, depois você vai ter que entrar nesse lugar de entender a mensagem de salvação. Como é que João Batista atraía as pessoas para Jesus? Ele falava sobre a realidade de onde elas estavam, o fim para onde isso levava elas, e ele apresentava Jesus como uma saída. Você vai precisar aprender a fazer isso. E o Espírito Santo pode te inspirar para fazer isso, mas existem formas para fazer isso. E se você se manter aqui nesse tempo, você vai encontrar esses caminhos, porque existem métodos, existem formas. E você orando, conectado com o Senhor, entendendo o poder da mensagem, gente, você se torna um evangelista poderoso em Cristo para atrair as pessoas
para encontrar Jesus. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo, que ele convence as pessoas de pecado, justiça e juízo. Não somos nós apenas semeamos a mensagem. Então você vai precisar entender a mensagem para compartilhar a mensagem. Você está entendendo? E deixa eu te falar, até onde despertar esse desejo de compartilhar a fé pode ser bom, meu querido. Você vai isso quando ele é balanceado, sabe, com sabedoria, com a sensibilidade do Espírito Santo. Esse desejo pode te levar a novos encontros transformadores e ao seu crescimento no reino de Deus. E sabe, ele é bom porque ele te faz ter novas experiências com Deus, porque às vezes a gente fica com medo, a gente se torna tímido, porque a gente não tem total domínio. Eu não sei todas as palavras, eu não sei como falar, eu não sei o que dizer. Meu querido, você conta com o Espírito Santo, você conta com a possibilidade de se aprofundar nesse entendimento de como transmitir a mensagem sem afrontar as pessoas. Na verdade, você não vai afrontar elas, você vai confrontar elas. Confronto é dizer, olha, o seu limite está aqui, mas existem outros limites. Você vai confrontar ela com a realidade do pecado e com a consequência do pecado e vai chamar essa pessoa para um lugar ilimitado, que é em Deus, que é em Jesus, que é esse mesmo lugar que você alcançou. E quando você entende que isso é um trabalho de amor, é um trabalho de entender que as outras pessoas precisam, que o seu vizinho, que o seu amigo, que o seu irmão, que os seus filhos precisam, que você entenda como manifestar esse amor de Deus. A gente entende o respeito pela jornada de cada pessoa, pelo caminho de cada pessoa, e a gente consegue, dentro dessa realidade, mostrar para elas que o lugar que elas estão precisa do amor de Deus revelado para que elas alcancem o melhor do que é essa vida. Tem um monte de gente que está aí vivendo, sofrendo, morrendo, porque a gente não tem sido competente. E olha só, até onde esse desejo, esse despertar desse desejo por falar do amor de Deus é bom. Gente, a gente precisa estar conectado, sabe? Esse balanceamento entre sabedoria e a sensibilidade do Espírito Santo e esse desejo de levar outras pessoas a se encontrar com Deus, isso também te leva a novas alturas em Deus, mas a gente precisa entender que nós não somos quem convence. Quando você sai desse lugar de semeador, sabe? Você perde a essência de quem Deus é. Então você não é um acusador, você não é juiz. Nós não somos quem convence as pessoas. Esse trabalho é total e unicamente do Espírito Santo. Mas qual é o meu lugar? Qual é o meu tempo quando o tema é evangelismo? Qual é esse lugar? Eu sou o semeador, eu sou aquele que lança a semente. O crescimento vem de parte do Senhor. Então eu quero te animar. Sabe por quê? Teve uma vez que eu estava muito ansioso e a ansiedade ela é ruim. Quando a ansiedade ela toma um lugar e te faz perder a paz com relação ao seu lugar no evangelismo. Porque teve uma vez na minha vida que eu estava muito ansioso. Eu estava me entristecendo porque eu não tinha tempo, eu não conseguia fazer o evangelismo da forma que eu deveria. E eu conheci um missionário, Jeremy Nelson, ele é americano. E ele, enquanto eu estava na Espanha, eu me encontrei com ele começou a se congregar com a gente lá na igreja, e eu abri meu coração e falei, cara, eu tô me sentindo péssimo, porque eu sei a necessidade das pessoas e eu não tô fazendo o que eu preciso fazer. E ele me deu uma palavra, ele falou, Josué, você precisa estar limpo, afiado e no lugar certo, porque Deus é quem vai usar você. Aí, presta atenção, se você vai tomar uma sopa, você pega uma colher para tomar a sopa, você pega um garfo? Não, porque não é a hora de usar garfo. Você vai usar faca? Não, porque não é hora de usar faca. É hora de tomar uma sopa. Do mesmo jeito que você não corta um pão com uma colher, você usa faca. Só que você usa qual faca? A que está limpa, a que está afiada e a que está no seu lugar. Você usa qual colher? A que está limpa, a que está
colocado no seu lugar na hora que você precisa. Esteja limpo, querido, esteja afiado, esteja limpo, esteja em oração, esteja entendendo que a sua vivência, ela faz de você quem é. Esteja afiado, procure entender a mensagem, procure se colocar no lugar para estar útil, na hora de ser útil. E esteja no lugar certo. Não seja como as ondas do mar. Você ora ao Senhor para que Ele te use. Não deixe que as suas emoções te levem de um lado para o outro. Lá em Tiago fala que se você for como as ondas do mar, você não vai receber coisa alguma, não vai estar útil na hora de ser útil. Então esteja no lugar certo e mantenha o seu coração em Cristo Jesus. E querido, como é que você pode começar a fazer isso hoje? Comece a se conectar com pessoas, fique nessa comunidade, siga aqui no Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube. Ali você vai começar a encontrar pessoas que elas estão na mesma pegada que você, estão com o mesmo desejo, com o mesmo sentimento que você está, para falar do amor de Deus, para não estar mais se sentindo sozinho, né, nesse propósito de evangelizar na sua igreja. Comece a procurar pessoas que falam do amor de Deus, que querem evangelizar, que estão dispostas, sabe? E ali você começa a orar junto, você começa a promover estudos bíblicos que falam disso, começa a trazer as ideias que você recebe aqui para essa roda de conversa, sabe? Fazendo isso crescer no seu coração e se afirmar. Porque, sabe, quanto mais você conecta com pessoas que estão falando do que você está falando, mais motivação você tem. Eu costumo falar muito sobre ambiência. O ambiente que você frequenta fala os lugares que você quer alcançar. Você vai na padaria para quê? Para comprar pão. Você vai na academia para malhar. Dá para fazer pão caseiro? Dá, mas a motivação não é a mesma, querido. Dá para malhar em casa? Dá, mas a motivação não é a mesma. Conecte o seu coração com pessoas que estão da mesma pegada, no mesmo sentir. Fica aqui nesse tempo, nesse conteúdo, fica aqui, porque todas as semanas a gente vai postar mais conteúdos, a gente vai falar sobre mais coisas que te conectam com esse propósito, tá bom? Então, em nome de Jesus, eu quero te animar a voltar todos os dias. Veja isso quantas vezes você puder e quantas vezes for necessário para você se inspirar e se tornar alguém que inspira pessoas a despertar esse poder de compartilhar sua fé com autenticidade e com paixão. O mundo clama, a criação clama desesperadamente pela manifestação dos filhos de Deus, tá bom? Eu oro com você para que em nome de Jesus o Senhor ilumine a sua mente, incendeie o seu coração para que você fale do amor dele por onde quer que você for, aproveitando as oportunidades, orando por isso e entendendo que há um tempo, e esse tempo é hoje para você começar a liberar esse potencial evangelizador e começar a transformar o seu amanhã hoje, beleza? Deus abençoe sua vida e não desconecte mais desse sentir, porque Deus te chamou para viver obras maiores, tá bom? Um abraço, querido. Fica com Deus.